A paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com vocês, fica no livro de 1 Reis, capítulo 13. O versículo 11 diz assim: um leão mata o profeta. Eu vou ler aqui no versículo 16, diz assim: porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem bebereis contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. E ele disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faz-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém ele mentiu. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar, e clamou ao homem, dizendo, que viera de Judá. Assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não encontrará no sepulcro dos teus pais. Amém? Vou ler somente até aqui, porque é bem grande essa passagem. Depois vocês leem para vocês entenderem melhor. Aqui fala da morte de um profeta. Deus, ele envia esse profeta, que em outras versões fala que é um profeta novo, né? Deus envia esse profeta a Betel. Esse profeta ele vem de Judá a Betel para ele profetizar contra o altar de Jeroboão. Jeroboão era um rei, né? Deixa eu voltar aqui. Era um rei que... É isso mesmo, Jeroboão. Ele era um rei que ele estava fazendo o povo se desviar de Deus. O que ele fez? Quando Salomão morreu, as tribos foram divididas. Uma parte ficou com Roboão, que era o filho de Salomão, e outra parte ficou com Jeroboão. Então, o que esse rei fez? Ele levantou 2 altares para esse povo ir lá adorar, né, aos deuses que ele inventou, para que esse povo não fosse a Jerusalém adorar o verdadeiro Deus, né? Por quê? Porque o medo dele, ele pensava assim, se o povo, né, que estava seguindo ele fosse a Jerusalém adorar no templo de verdade, adorar o Deus de verdadeiro, ele tinha medo que esse povo se voltasse para o outro rei, que era filho de Salomão, e largasse ele. Então, o que ele fez? Ele levantou 2 altares e falou para o povo, vocês vão aqui, esse altar aqui é para vocês adorar. E fez lá os deuses para o povo adorar. E Deus pegou esse profeta novo, falou assim, ó, você vai lá e vai profetizar contra esse altar, contra o altar de Jeroboão. E Deus não estava se agradando, porque ele estava fazendo o povo se desviar, né? Aí esse profeta, só que Deus dá uma ordem para esse profeta. Deus fala para ele, que não é para ele, né? É para ele ir fazer o que tinha que ser feito e voltar por outro caminho. Não era para ele parar em lugar nenhum, nem para comer, nem para beber água, nem para comer pão, nada disso. Só que, quando esse profeta vai lá, faz esse prodígio que o Senhor ordenou a ele, essa ordem que Deus mandou ele lá fazer, lá neste lugar, em Betel, mora um profeta velho. E os filhos desse profeta velho chegam até o pai e falam assim, olha pai, aconteceu isso, isso e isso. Conta o que aconteceu, o profeta, né, o outro profeta, tinha ido lá profetizar contra a idolatria do rei. Esse profeta velho fica sabendo o que ele faz. Ele pede os filhos para colocar a sela no jumento e ele vai atrás do profeta novo, que já tinha profetizado, já tinha feito o que Deus já tinha falado. Inclusive, quando esse profeta está lá profetizando contra esse altar, esse rei, ele tenta impedir. E a mão dele
a mão dele se recolhe, né? E o que ele faz? Ele pede para o profeta orar a Deus. Ora, seu Deus aí, para minha mão ser restituída. E o profeta ora, a mão dele é restituída. Entendeu? Olha só, como que a pessoa quando tá no erro, mesmo tendo isso, mesmo Deus fazendo isso, depois ele continuou com esse altar, ele não se rendeu. Mas voltando ao que eu estava falando, quando esse profeta velho fica sabendo do que esse profeta fez, né, mandado por Deus lá, que foi lá profetizar contra esse altar, ele vai atrás do profeta. Ele fala com os filhos, por onde ele foi? Aí os filhos falam. Ele vai atrás desse profeta, chega lá, ele fala assim, ele chama o profeta para ir na casa dele. Vamos lá em casa comer pão, beber água, né? E o profeta fala para ele, não, eu não posso voltar, porque foi me dado uma ordem. Deus me deu uma ordem para não voltar, não beber água, nem voltar pelo mesmo caminho. Mas o profeta velho, ele mente. Ele fala assim, não, um anjo do Senhor me disse que é para você voltar sim. Vamos lá em casa. Aí o profeta vai e volta. Ele desobedece a ordem de Deus. É por isso que nós temos que estar hoje, gente, nós temos que estar com discernimento, estar com discernimento em espírito, nas vozes que estão ao nosso redor. Se Deus já havia falado para ele, né? Deus não volta atrás, Deus já tinha dado uma ordem, que não era para voltar, não era para comer pão. Ele vai, imagino que ele devia de ver aquele profeta velho e falar assim, ele tem mais experiência que eu, né? Ele já tem tempo de casa. Imagino que ele possa ter imaginado assim, né? Às vezes a gente olha uma pessoa já, muito tempo de evangelho, muito tempo de crente, e a gente fica assim, não, fulano é isso, fulano é aquilo. Gente, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Tem gente que já tá com tempo de casa, assim, de crente, mas já tá desviado, tá em cima do muro, entendeu? Às vezes já tá caído, já tem tempo, porque esse homem aqui, ele mente, né? E quem mente tem comunhão com quem? Com o diabo. Quem é o pai da mentira? É Satanás. Esse profeta aqui, ele é profeta. Ele morava nesse mesmo lugar, lá em Betel, onde estava acontecendo essa idolatria. Com certeza ele sabia que o rei estava fazendo o povo, pecar, desviando o povo da presença de Deus. Por que ele não fez nada? Né? Ele estava confortável. Tem tanta gente que está confortável com o erro, com as coisas erradas, e está vendo e não fala nada, não se levanta para falar, isso está errado, Deus não se agrada. Assim era esse profeta velho aqui. Ele estava lá, estava vendo as coisas acontecendo, ele estava vendo esse rei fazer esse povo se desviar do caminho, né, da verdadeira adoração de Deus, do Deus de Israel. E ele não fez nada, não fez nada. Aí quando Deus envia Deus tira lá de Judá, envia a Betel para fazer aquilo que tinha que ser feito, que ele poderia ter feito, porque Deus, ele só quer um justo, ele só quer um que se dispõe, fala assim, tô aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus só quer isso. Aí quando Deus pega esse lá e envia, ele vai lá e mente. Ele é usado por quem? Pelo diabo, para poder fazer o quê? Esse homem, ele desobedeceu a ordem do Senhor e ele foi morto. Porque o profeta velho que não fez nada quando estava acontecendo as coisas erradas, que é assim, tá um monte de coisa errada acontecendo, ninguém se levanta para fazer nada. Aí quando Deus envia ele vai lá e deixa ser usado pelo cão, entendeu? Para atrapalhar, para poder atrapalhar. E aí esse profeta, depois que tinha feito tudo que Deus ordenou, por isso que eu falo que a vigilância, depois que você é usado, Deus usa você de alguma maneira, você tem que ser maior, porque Satanás, ele é sagaz. Depois que o profeta foi lá, fez tudo, no meio do caminho Satanás pegou ele. Olha só, no meio do caminho, depois que já tinha feito tudo, Satanás pegou ele. Lembra do profeta Elias?
Elias, depois que Elias consertou o altar, chamou Deus, né? Ofereceu lá a oferta. Deus recebeu. O que aconteceu com ele? Veio a afronta. Ele foi parar onde? Depois que tinha feito tudo. Foi para uma caverna. Porque Satanás quer paralisar o povo de Deus. Satanás, ele quer se levantar para paralisar aquele que diz assim para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, aquele verdadeiro que quer realmente fazer a obra corretamente. Entendeu? É assim que Satanás faz. Então a gente tem que estar vigilante. Não abaixar a cabeça para o cão. Não abaixe sua cabeça para o cão. Foi Deus que te levantou. Esteja em vigilância. Não deixa Satanás te derrubar, não. Porque aqui esse profeta aqui, ele morreu. Ele pagou com a sua vida. Pela desobediência. Porque Deus havia dado uma ordem. Cuidado com a desobediência. Cuidado quando Deus falar com você. É aquilo que Deus falou. Não tem mimimi de outra pessoa vir falar assim: não, tá errado. Não, você não pode fazer isso. Não, foi Deus que mandou. Você fala assim: olha só, foi Deus que mandou. Então fica com a ordem do Senhor. Fica com a ordem que Deus te deu. Ai, aleluias. Glória a Deus. Eita Deus poderoso. Então, o que acontece? Esse profeta, ele perdeu a vida por desobediência. Por mais que ele fez tudo certinho, que Deus falou, mas na sua volta para casa, esse profeta mentiu, né? Esse profeta foi usado pela serpente e fez o outro profeta errar. Que nós estejamos com discernimento nesse tempo de hoje, as vozes ao nosso redor, para que nós não venhamos cair, errar, desobedecer a primeira ordem, que é a ordem do Senhor. E aqui diz que esse profeta, ele foi morto por um leão. É triste, né, irmãos? Deus levanta vai lá, ordena, e se nós não tivermos em vigilância, Satanás, ele vem, ele é sagaz e ele derruba. Então, que nós vamos estar no dia de hoje em busca constante com o Espírito Santo. Que o Senhor venha brindar os nossos ouvidos, para que nós venhamos discernir as vozes que estão ao nosso redor, para que nós não venhamos nos perder, desobedecer à voz de Deus. Aleluias. Eu quero fazer uma oração. Aleluia. Por essa palavra que eu estou há tantos dias tentando gravar. Mas hoje, glorificado ao nome do Senhor, que Deus, ele entrou na frente e nós conseguimos gravar essa palavra. Que você possa fechar seus olhos agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Pai, por esse alimento, Pai, que o Senhor nos deu. No nome de Jesus, Pai, eu peço que essa palavra venha alcançar aqueles que realmente o Senhor quer falar. Que essa palavra venha ser um alimento, venha ser um despertamento, Pai, para o teu povo, Pai. No nome de Jesus, eu já repreendo, Pai, agora, no nome de Jesus, Pai, todo mal na vida do teu povo, na minha vida. Que o Senhor possa amarrar os demônios. Que o Senhor possa, Pai, jogar por terra as barreiras. E que aonde essa palavra chegar, ela seja semente e ela venha frutificar na vida do teu povo, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu agradeço, Pai, por esse alimento. Eu agradeço porque o Senhor me chamou e me escolheu, Pai, para estar aqui falando, sendo um instrumento do Senhor, Pai. Muito obrigada, Pai, muito obrigada. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém.